O que é, afinal de contas, apacentar na perspectiva do Novo Testamento, quando essa palavra aparece várias vezes? Quem é o rebanho de Deus no Novo Testamento? E principalmente, qual o maior requisito para aquele que apacenta o rebanho de Deus quando ele é chamado por Deus? Meu nome é Alan Nunes Silva e este é o canal Deixa que eu te falo. Sabemos que apacentar aqui envolve cuidado, não com as coisas, mas com as pessoas. Eu quero refletir rapidamente em duas passagens aqui. Primeiro é sobre Pedro, quando Jesus ressuscita no livro de João, capítulo de número 21, versículo 15 a 17, está escrito o seguinte, presta atenção. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonatas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros? 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonatas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas? 17. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes a mesma conversa. Pedro, tu me ama? Primeira, segunda e terceira vez. Pedro responde nas 3 vezes, eu te amo. Segunda, eu te amo. Terceira vez, eu te amo. Não é de se espantar, porque por 3 vezes, porque Pedro antes disso havia negado Jesus também por 3 vezes. Não acredito que seja coincidência Jesus escolher 3 vezes a mesma pergunta. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que Jesus nas 3 vezes também ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Primeiro ele diz, apacenta os meus cordeiros, depois apacenta as minhas ovelhas, depois apacenta as minhas ovelhas, envolvendo aí a questão de amar a Cristo. Então a primeira lição que eu quero tirar aqui, que o maior requisito para apacentar o rebanho de Deus, o rebanho de Cristo, é amar o dono do rebanho, amar o dono das ovelhas. Porque se o apacentador não ama o dono das ovelhas, ficará difícil então dizer que ele vai cuidar bem dessas ovelhas se ele não consegue nem amar o dono das ovelhas, considerar e respeitar. E então eu quero aqui trazer 3 motivações para se apacentar o rebanho de Deus, segundo o próprio Pedro, no capítulo 5 de 1 Pedro, no versículo 1 até o versículo de número 4 será a nossa leitura. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Primeira motivação a ser pontuada aqui, ele vai dizer, cuidado dele não por força, Ninguém é constrangido a apacentar. Não é necessariamente uma imposição a ferro e fogo,
mas o que apacenta deve se sentir livre para exercer essa tarefa e apacentar espontaneamente, voluntariamente, com leveza no seu coração, com a consciência tranquila. Segundo ponto importante aqui, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, movido pelo ânimo pronto, ao invés de ser movido por interesses financeiros ou comerciais. Infelizmente, Paulo disse que nos últimos dias fariam do povo de Deus, que é este rebanho, negócio. Muitos hoje estão movidos pela verba e não pelo verbo divino sagrado. Isso é um fato lamentável. Mas os verdadeiros apacentadores apacentam ao rebanho do Senhor não por causa do dinheiro, mas sempre dispostos a se gastarem e a se deixarem gastar pelo amor a Cristo e pelo amor também ao rebanho do Senhor. O terceiro ponto aqui é muito interessante também, porque diz assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Em rápidas explicações, ou seja, não de uma forma autoritária, é como se fosse o bambambam, como se fosse o chefão do povo, né? Como que sendo dominador do povo, mas sabendo que esse povo, ele tem um dono a quem ele, o apacentador, haverá de prestar contas dessas almas, né? Não sendo agressivo verbalmente, nem de nenhuma maneira com as almas, com o rebanho, com a igreja, mas tendo a sensibilidade, o amor no coração, de conduzi-las, de fortalecê-las, de edificá-las, de exortá-las e quando repreendê-las, repreendê-las com verdade, mas também repreendê-las com amor. E sendo assim, servindo a Deus, apacentando o rebanho voluntariamente, de ânimo pronto e finalmente servindo de exemplo também, para não ser hipócrita, né? Mas servindo de exemplo, de modelo, exemplo dos fiéis para o rebanho, então o Senhor abençoará e dará também o seu galardão, porque o trabalho do apacentador não é um trabalho em vão. Deus dará grande recompensa. É o que diz o versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor dará uma coroa de glória na hora de galardoar aqueles que apacentam com amor ao rebanho do sumo pastor, que é Jesus Cristo. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva neste canal, aperte o sino de notificações. Que Deus abençoe a sua vida.